Com destaque internacional, com Priscila Yasbeck, e também informações lá do Rio de Janeiro com a Rafaela Cascardo. Começamos com a Priscila, está chegando aqui nesse finzinho de novo dia, para falarmos sobre guerra no Oriente Médio e possíveis sanções econômicas direcionadas aos aliados de Teherã. A China declarou hoje que a cooperação com os iranianos não será interrompida. Declaração que acontece depois da ameaça de sanções dos Estados Unidos contra os aliados de Teherã. A China, Priscila, que é um dos maiores parceiros comerciais do Irã. Há aí uma dependência, inclusive, com relação a petróleo. O que temos de detalhes e de manifestações até aqui sobre esse tema, hein? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Uma das principais reações mais importantes aí sobre esse anúncio do dia D econômico, como o governo Trump chamou, dessa operação para-econômico, como o secretário do Tesouro anunciou ontem, e o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, durante uma coletiva, disse que a guerra econômica e a pressão máxima dos Estados Unidos não vão ajudar a resolver a questão, que apenas vão intensificar ainda mais as tensões e os conflitos, criando riscos de repercussão. Também disse que a cooperação da China com o Irã sempre foi conduzida dentro da estrutura do direito internacional e não deve ser interrompida nem prejudicada, e disse que a China acompanha de perto os desdobramentos e tomará as medidas necessárias para proteger firmemente os seus próprios direitos e interesses, portanto, não cedendo à pressão dos Estados Unidos, que quer determinar com quem os outros países devem ter relações comerciais ou não. Vale falar que o secretário Scott Bessent ontem no anúncio, ele disse que países que compram petróleo do Irã seriam sancionados. Ele falou que descobriu que a melhor maneira de interagir com os países é por meio da diplomacia discreta, e falou que está estabelecendo padrões de igualdade com cada país para comunicar as expectativas, e disse: sabemos quem eles são, eles sabem quem são. Ou seja, ele não mencionou especificamente a China, mas fica muito claro que um dos grandes alvos dessas medidas é a China. Ainda, Carol, que as medidas que foram anunciadas por Scott Bessent, 60 indivíduos, empresas sancionadas, também eles miram empresas intermediárias, frotas fantasmas, remessas de dinheiro, mas eles não fizeram uma das medidas, não adotaram uma das medidas que seria considerada a mais drástica, que seria adotar sanções contra grandes bancos chineses. Scott Bessent disse que essas medidas e sanções podem chegar em ondas e que outras medidas ainda podem ser anunciadas, mas isso até chegou a trazer algum alívio no mercado financeiro, justamente porque havia uma expectativa de que poderia haver uma ação muito mais contundente por parte do governo americano. Além da China, que compra 90%, estimativas de que a China compra 90% do petróleo iraniano, outros países que podem ser afetados são Índia, Turquia, Iraque e Emirados Árabes Unidos, segundo os especialistas, mas a China é esse grande teste. E por que a China não teme essas sanções dos Estados Unidos? Tem um ponto que ali é mais técnico, porque são refinarias pequenas e independentes que compram o petróleo iraniano e que são dificilmente rastreadas no sistema financeiro internacional. Mas uma outra questão que é muito importante é que a China tem os minerais críticos que são exportados para os Estados Unidos e são usados na indústria de tecnologia de ponta e também na indústria de defesa. E isso leva àquela situação familiar que a gente viveu no ano passado, de uma escalada de disputa comercial entre China e Estados Unidos, e que o governo Trump teve que recuar, já que a China parou de exportar esses minerais para os Estados Unidos. Então, a China tem essa ferramenta de pressão, que é a exportação desses minerais, e se cessar a exportação desses minerais, isso pode pressionar os Estados Unidos. É por isso que a China não teme tanto essas sanções. E um outro ponto ainda é que alguns analistas chineses, inclusive, até que conversaram numa reportagem com o New York Times, veem esse movimento dos Estados Unidos como um sinal de fraqueza, essas sanções econômicas como um sinal de que os Estados Unidos não estão conseguindo vencer a guerra contra o Irã. No fim das contas, Carol, para finalizar, quem acaba sofrendo é a população iraniana. Muitos iranianos já indo aos postos de gasolina, fazendo filas nessa terça-feira, depois dessas sanções, mas o regime iraniano, mesmo com toda essa pressão e sofrimento da população, se mantém no poder e mantém ali a sua posição de não concessão nenhuma durante esse conflito, e também não dá indícios de que vai negociar com os Estados Unidos. Eu volto com você.
Priscila Yazbek, nossa correspondente nos Estados Unidos, trazendo informações sobre a guerra no Oriente Médio e essa frente que se abre, essa guerra econômica, ameaça feita pelo governo Trump. Obrigada, Pri. Bom trabalho para você aí em Nova York.